para John Hus se ele queria aceitar a retratação com a ameaça de pena de morte. Ele então diz palavras que vão ser usadas depois pelo reformador Martinho Lutero. Ele diz para todos os que estavam ali: jamais me retratarei, a não ser que alguém me convença pelas escrituras sagradas que eu estou errado. John Hus foi levado para frente de uma igreja católica, e eu não sei se os irmãos já observaram que em frente a cada igreja católica há uma cruz, e essa cruz é símbolo de autoridade papal. A ideia é que todas as pessoas que passam em frente à igreja católica e vejam aquela cruz, não é de se benzer, não é de acender vela ali, é para entender que qualquer um que se levantar contra a autoridade papal e romana é digno de morte. Então eles amarram John Hus em uma estaca em frente à igreja católica e eles ateiam fogo. A história vai nos dizer que enquanto John Hus estava sendo ali incendiado pelos algozes malvados, ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo toma os lábios de John Hus e ele profetiza para os seus algozes dizendo: hoje vocês estão queimando um ganso. E ganso, na língua de John Hus, da Baixa Boêmia, é interessante que quer dizer exatamente uma espécie de mensageiro, na língua boêmia, de cisne que vai e que sofre e que passa às vezes pelo fogo, mas não se acaba, não morre. E ele olha para os seus algozes e diz: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão poder tocar nele. Ele estava se referindo ao monge Martinho Lutero. Mas entre Lutero e John Hus, muitos outros foram levantados e usados por Deus, como Jerônimo de Savonarola, como John Irving e tantos outros que foram usados como pregadores e como pré-reformadores da reforma protestante. Mas Martinho Lutero vai aparecer, e é interessante que este monge, também dotado de conhecimento, formado em filosofia, apaixonado pelo direito, apesar de não ter conseguido concluir o seu curso, mas apaixonado pelo direito, e muito estudioso e dedicado às cartas de Paulo, inclusive a carta aos Romanos, uma carta usada nas faculdades de direito da época. E Martinho Lutero, ele vai beber das fontes de Pedro Valdo, dos Lollardos, de John Wycliffe, e ele vai beber das fontes deixadas também pelo grupo chamado de Russelitas, que eram discípulos de John Hus, que havia sido incendiado em frente à igreja católica. E quando Martinho Lutero bebe dessas fontes, ele percebeu o quanto distante ele estava da verdade, e ele vai ser usado por Deus para ser promotor de uma grande reforma, e que todos os irmãos conhecem essa história. Então, nós temos aqui o movimento dos valdenses na França, nós temos o movimento dos Lollardos, deixado por John Wycliffe na Inglaterra, nós temos o movimento dos Russelitas na Alemanha, e agora nós temos um outro movimento muito forte, que eram os luteranos, deixado pelo monge Martinho Lutero. Agora já não era mais um, mas eram 4 movimentos, fazendo oposição à igreja católica e a toda a sua doutrina herética. E a palavra foi se espalhando, e o Espírito Santo foi pegando todos esses movimentos, ou todas as pessoas que pertenciam a esses grupos e movimentos,
e foi se utilizando deles. E a palavra foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, e outros movimentos foram surgindo. Surgiu um movimento 58 anos depois de Martinho Lutero, chamado de movimento pietista. Esse movimento veio do pastor Philip Jacob Spearney. Esse pastor Philip Jacob Spearney, preste atenção nisso, porque isso aqui é interessante. Ele já havia bebido das fontes, ele já havia tido um encontro com o Senhor, ele já fazia parte da ideia das vertentes luteranas, e aí ele olhou para a igreja que já havia passado pela reforma, e ele percebeu que algo estava errado. Ele percebeu que o culto estava muito parecido com a missa, e ele disse: está errado. Então ele vai escrever um livro chamado de Pia Desideria, ou os Desejos Piedosos de Philip Jacob Spearney. E ele vai destacar nesse livro 4 desejos principais de Philip Jacob Spearney. E o primeiro desejo, ele olhou para a igreja e disse: a nossa igreja, apesar de ter passado pela reforma, mas o nosso culto ainda está muito engessado, ainda parece muito com a missa. E ele escreveu esse livro, destacando 4 desejos principais do coração de Philip Jacob Spearney, que ele acreditava estar sendo direcionado por Deus através do Espírito Santo para instruir a igreja a respeito de uma mudança ou de uma reforma dentro da reforma. Ele acreditava que a igreja poderia avançar mais. E o primeiro desejo dele era que a liturgia dos nossos cultos deveria ser avivada. O que ele estava dizendo aqui era: irmãos, o nosso culto, a nossa liturgia, ela não pode ser engessada. É claro que tem uma liturgia a ser seguida, princípios a ser obedecido, mas quem rege o culto é o Espírito Santo de Deus. Esse era o primeiro desejo. O segundo desejo de Philip Jacob Spearney era que o cristianismo não poderia ser teórico, tinha que ser prático. A ideia desse desejo que ele revela no seu livro era que o crente não era para ser crente só na hora do culto. O crente era para sair do culto e continuar crente. O crente era para o trabalho e lá ser crente. Era para ir para casa e continuar crente. Era para ir para as faculdades e continuar crente. E que o cristianismo não era para ser vivido na hora do culto, porque a ideia de Philip Jacob Spearney é que dar glória a Deus na hora do culto, é que se vestir de forma modesta na hora do culto, é de que ter um comportamento cristão na hora do culto é fácil. Mas o que ele estava dizendo é: seja cristão na hora do culto e seja cristão em casa, seja cristão na hora do culto e seja cristão no trabalho, seja cristão no culto e seja cristão na faculdade, seja cristão no culto e seja cristão aonde você estiver, porque cristianismo não é teoria, cristianismo é prática. Esse era um desejo de Philip Jacob Spearney. O terceiro desejo de Philip Jacob Spearney era que a ministração da palavra de Deus, ela não poderia ser meio de autopromoção para ninguém. Para ninguém. Irmãos, se você for atrás dos sermões de Jonathan Edwards, você vai encontrar cerca de 1.200 sermões escritos, e você não vai encontrar uma vez sequer ele usando o pronome eu. O que Philip Jacob Spearney estava dizendo é: os pregadores não podem ser artistas. Os pregadores não podem pregar por dinheiro. Os pregadores não podem ser o destaque do culto. Os pregadores têm que pregar de tal forma que Cristo apareça e eles desapareçam. E um dia desse, um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, na festa da igreja, vamos trazer aquele pregador da voz grossa. O senhor já ouviu a voz grossa dele? Eu disse: irmão, pelo amor de Deus, pare com isso.
Não faça isso. São pregadores que cobram 10 mil, 20 mil. Se eu tivesse condições financeiras na igreja que eu pastoreio, eu pagaria para eles não pregarem. Para eles não pregarem. Os pregadores de hoje estão confundindo o que é itinerância. Olhe para a itinerância de Paulo. Na cabeça dos pregadores de hoje, ser pregador itinerante é andar de hotel em hotel, de churrascaria em churrascaria, é ter as suas fotos nos cartazes, painéis. Mas Philip Jacob Spearney, ele vai olhar para a igreja daquele dia e ele vai dizer que eles desapareçam. A pregação não é meio de autopromoção para ser um ninguém. Quem tem que aparecer é Cristo. Ele é que deve ser adorado. Ele é que deve ser glorificado. E o quarto e último desejo de Philip Jacob Spearney era que a pregação do evangelho deveria ter pregação nos cultos. Nos cultos. Irmãos, nós passamos 8 anos na itinerância. Rodamos o Brasil todo e de vez em quando a gente continua saindo para pregar por aí, mas é de chorar quando se furtam o tempo